Bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui para uma conversa sobre a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, as famosas bacias PCJ. Iniciamos no último dia 1º de junho o chamado período seco, aquele período em que o volume de chuvas é menor que o resto do ano. Como quase a totalidade das cidades que integram as bacias PCJ captam água nos rios para abastecimento público, esse período é o que requer maior atenção, pelo menos isso nos últimos anos. Mas de nada também adianta se termos água nos rios e não termos água de qualidade para o consumo. E para conversarmos sobre a disponibilidade de água nas bacias PCJ, nós convidamos o engenheiro Alexandre Luiz Almeida Vilela. Alexandre Vilela, como é conhecido. Ele é graduado em Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de Piracicaba, a EP-FUMEP. É mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Desde 2014, é coordenador regional de meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, com atuação nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente. Nos comitês estaduais e federais, ele representa o setor industrial no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos comitês estaduais e federais, dentre outros fóruns. Cumpre mandato 2017 a 2021 na coordenação da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos comitês PCJ, tendo como uma das suas atribuições a gestão das descargas do sistema Cantareira. Bom dia, Alexandre. Quero abrir a palavra para você, para as suas primeiras considerações. Bom dia, José César. Bom dia a todos que vão poder depois compartilhar desse nosso bate-papo. É sempre um prazer participar e revivar esses momentos que eu tive muito bons na minha vida no consórcio. Parabenizar o consórcio não só por essa entrevista, mas por todas as ações que tem feito, principalmente de levar informação de qualidade, de informação com transparência para toda a comunidade. Então, é sempre uma honra e agradeço a oportunidade para a gente bater um papo nesse momento super oportuno de início do período seco da gestão do sistema Cantareira, sobre as nossas realidades e principalmente os desafios que essas bacias que integram o Piracicaba, o Capivari e Jundiaí trazem para nós no estado de São Paulo. Muito bem. Alexandre, então, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você pontuasse o que a CTMH, que é a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, faz e qual a sua importância para a gestão dos recursos hídricos nas bacias PCJ. Bom, José César, a Câmara Técnica, faz parte de um elemento maior chamado Comitê de Bacias, onde todos os segmentos, todos os setores da sociedade, os usuários, a indústria, o município, se reúnem. E esse Comitê de Bacias tem 12 câmaras técnicas que discutem temas específicos. E dessas câmaras é exatamente a nossa gloriosa CTMH. CTMH, na verdade, surgiu com outro nome, que nem era Câmara ainda, em meados da década de 90, portanto, lá se vão mais de 30 anos. Esse é um case internacionalmente conhecido, nacionalmente, tem inspirado, inclusive, muitas outras experiências, porque é nessa Câmara que, atualmente, se reúne aí mais de 140 membros da área dos sindicatos rurais, dos usuários de recursos hídricos do setor de saneamento, da indústria, o poder público, o Ministério Público, ou seja, é o núcleo energético, eu diria, que discute as questões de monitoramento da qualidade e da quantidade das águas. Então, essa Câmara se reúne uma vez por mês, neste momento, através de videoconferência. Tivemos a data de ontem a reunião da Câmara Técnica, e então essa Câmara tem algumas atribuições. Dentre elas, é acompanhar o monitoramento através de uma rede telemétrica, que hoje tem mais de 50 postos, onde qualquer cidadão que tem acesso a um computador
pode ter online as vazões e os níveis dos rios. Isso acho que mostra um pouco, um dos resultados dessa Câmara, é que hoje a gente tem mais de 1 milhão de acessos a essa rede telemétrica, onde tem os dados de vazão e de nível. Isso mostra a aproximação do comitê com a sociedade, a aproximação dessa rede com as defesas civis, porque nós temos que olhar esses dois lados, né? A estiagem e também a gente vive momentos aí de muitas chuvas que acabam trazendo algumas consequências para os municípios, principalmente. Então, a Câmara Técnica, dentre várias atribuições, mas a principal dela é fornecer informações e discutir encaminhamentos quanto à questão do monitoramento, até para alimentar o planejamento da bacia, se aquilo que foi planejado está ocorrendo da forma desejada, seja nos aspectos da quantidade, da qualidade e, principalmente, então, eu diria que a Câmara é um dos grandes zeladores pela qualidade e pela quantidade das águas na bacia através dos seus membros, né? Ok. O Alexandre, os dados dos relatórios de gestão das bacias PCJs, que é elaborado pela Fundação Agência de Bacias, ele diz que a disponibilidade hídrica per capita na bacia está em constante redução. Em 2013 era 1.027 metros cúbicos habitante ano, e já em 2018 chegou a 971 metros cúbicos habitante ano. Principalmente pelo fato do constante crescimento populacional frente à manutenção de vazões constantes dos nossos mananciais. Na sua opinião, quais seriam as obras e ações que você acredita serem fundamentais para mudar esse cenário no curto, médio e longo prazo? Veja, de fato, né, esses números representam a criticidade da bacia, né? Ou seja, é uma bacia que vive dois momentos bastante distintos ao longo do ano. Um momento de chuvas com precipitação bastante significativa, porque você dizer que uma bacia que chove 1.200, 1.300, às vezes até um pouco mais milímetros por ano, e como que você explica que essa é uma bacia crítica, né? Justamente porque ela vive esses dois momentos muito claros, um momento de estiagem muito severa e depois um momento de um período chuvoso com um considerável volume de chuva, mas que sem armazenamento, além do armazenamento no solo e nas barragens já existentes, essa água acaba indo embora pela calha do Tietê depois, né? Mas o fato é que as soluções para isso eu vejo de duas formas, né? Ou seja, dois grandes grupos. O primeiro é a gestão da demanda, né? Acho que todos os exemplos mundiais, nacionais, internacionais, a primeira coisa é a gestão da demanda. E gestão da demanda, se a gente separar nos três segmentos usuários, né? Ou seja, se a gente pensar no saneamento nos municípios, basicamente eu estou falando de controle de perdas, estou falando de incentivo ao uso racional, estou falando em campanhas de comunicação com a sociedade, ou seja, tudo aquilo que engloba o município, mas principalmente, acho que o problema a ser atacado e que vem sendo atacado e agora vai passar para um nível de refinamento é o combate às perdas, né? É inaceitável a gente ter, numa criticidade como essa, índices de 60%, 50% de perdas numa bacia crítica como essa, e não é só aqui, é a realidade do país como um todo. Um segundo segmento é o setor industrial, né, que também, apesar de ter um uso bem menor do que o saneamento, e nas próprias bacias PCJ, a indústria reduziu quase 50% da sua captação de água nos últimos 10 anos, e não porque fechou, pelo contrário, porque investiu em capacitação, troca de equipamentos, modernização de planta, reuso e tantas outras frentes. Então, a indústria também tem um papel tanto de fazer isso na sua planta, quanto desenvolver soluções para que os outros segmentos também consigam melhorar os seus índices. E o terceiro é o setor rural, de irrigação, de agricultura, que também numa bacia, apesar de muito populosa e muito industrializada, tem um papel fundamental nessa região, seja pelo aspecto das frutas, na região mais de Atibaia, o aspecto das flores, na região mais de Olambra, polos de tomate e tantos outros tipos de cultura que a gente tem aqui, em relação aos métodos de irrigação, né? Principalmente partindo para métodos mais eficientes, como microaspersão, gotejamento. Então, a soma desses três itens faz a gestão da demanda. E, do outro lado, a gestão da oferta, né? E gestão da oferta passa por proteção aos mananciais, passa por construção de reservatórios, né? Santa Bárbara do Oeste acabou de anunciar, na última semana, a construção de um novo reservatório para a cidade.
e tem outras cidades como Indaiatuba, Capivari, Nova Odessa e tantas outras cidades que acabam se abastecendo também de reservatórios municipais. Então, eu vejo que o próprio plano de bacias também aponta um pouco nessa direção, e o plano da macrometrópole paulista também, ou seja, é olhar a gestão da demanda com a gestão da oferta, principalmente numa região que há uma expectativa, independente do pós-pandemia ou não, cresce a taxas muito superiores à taxa nacional ou do próprio estado de São Paulo. Então, eu vejo que esse cardápio de soluções de gestão da demanda e gestão da oferta é que vão propiciar a gente continuar crescendo, atraindo investimento e melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui. Ok. Alexandre, agora, dia 1º de junho, nós iniciamos um período em que as vazões de descarga de jusante do sistema Cantareira são definidas pela CTMH. Se nesse período as chuvas forem muito abaixo do esperado, como será feita a gestão dessas descargas de jusante do Cantareira? Como a CTMH irá trabalhar nesse aspecto? Bom, para esse período de estiagem, as previsões são de chuvas na média ou um pouco abaixo da média histórica, portanto, tem tudo para ser uma estiagem bastante severa, né? Mas com uma vantagem. No passado, as estiagens também eram severas e não haviam garantias de vazões adicionais às bacias PCJ ou vazões superiores. Eu acho que nesse quarto ciclo de gestão do sistema, partindo de 2017, inclusive o ano passado permitiu que a gente fizesse a maior descarga histórica desde a construção do Cantareira, evidentemente descartando aqueles períodos que houve descarga por causa de chuva para a segurança do reservatório, que foi 12,25 metros cúbicos por segundo em setembro do ano passado. Então, esse é um grande resultado da outorga. Um outro resultado da outorga, que também esse ano propicia que a gente tenha, né, aquele volume de 158 bilhões de litros, ou seriam 10 metros cúbicos o tempo todo, de 1 de junho a 30 de novembro. Esse volume disponibilizado anualmente para o Cantareira e para a região PCJ, a gente pretende utilizá-lo da forma de sempre, usando aquilo que é necessário, se possível, preservar o máximo de água no reservatório, porque a gente tem que ter uma visão plurianual. Não adianta olhar esse ano, usar tudo que tem esse ano, e depois do ano que vem a gente tem chuvas abaixo da média, e essa água não existe para ser utilizada. Então, a gestão desse ano vai ser com aquelas diretrizes muito claras de participação de todo mundo, com muita transparência e principalmente usando aquela cota de direito que o PCJ tem, a maior racionalidade possível e principalmente observando o tempo de trânsito que demora para essa água sair do reservatório e até chegar aos principais usos. Então, é só importante dizer que a decisão que a Câmara toma em qualquer data é para uma fotografia de cenário que vai ser tirada daqui 10 dias. Então, é sempre importante a gente esclarecer sempre isso para todos que acompanham o dia a dia aí da CTMH. Ok, vamos falar agora um pouquinho da qualidade. A qualidade da água dos rios em períodos de estiagem, período seco, como esse que a gente está entrando, é muito suscetível a alterações. Como a CTMH trabalha essa questão da qualidade das águas dos rios da bacia? Bom, o tema da qualidade no âmbito dos comitês de bacias é tratado, de maneira geral, por várias câmaras até, né? Uma Câmara de Saúde Ambiental, que trata mais da questão da potabilidade, da condição da água para acesso às pessoas, a Câmara de Águas Subterrâneas, que trata um pouco mais da questão da água subterrânea, e nós, lá na CTMH, essa pauta da qualidade sempre foi bastante constante, mas diria que nos últimos 5, 6 anos, com uma intensidade muito maior, né? Nós temos lá um grupo de trabalho específico, que se chama GT Qualidade, que tem uma agenda intensa desde evoluir no monitoramento, né? Estamos aí, via um recurso do comitê, adquirindo 2 estações automáticas de monitoramento no Rio Atibaia e no Rio Jaguari, né? Lembro que o estado todo de São Paulo tem 13 estações automáticas da CETESB, e há um plano de instalação de talvez 9 aqui na bacia, e estamos iniciando com 2. Então, o tema da qualidade é um tema bastante constante, né? Porque não adianta eu ter água em quantidade e não ter água em qualidade para qualquer que seja o uso múltiplo que se quer fazer com aquela água, com destaque ao abastecimento humano, ou à produção industrial, ou à irrigação, que são os 3 principais usos. Então, esse tema é constante na agenda,
Evidentemente que há muito avanço ainda a ser feito, com a evolução nos índices de tratamento, de coleta e também o polimento desse tratamento, né, das estações públicas e privadas, permite a gente ter um acompanhamento um pouco melhor dos resultados disso e o monitoramento, inclusive, esse é um dos papéis da Câmara, ajudar o Comitê de Bacias e os usuários a demonstrar os resultados das suas ações realizadas nos municípios, quanto principalmente a evolução no tratamento dos efluentes. Então, qualidade está sempre no radar. Evidentemente que na estiagem há uma tendência clara de queda na qualidade, porque eu tenho menos autodepuração, né, menos capacidade do rio se limpar e também mais concentração dos poluentes, mas é um tema bastante constante que está na agenda e com certeza continuará, porque os nossos desafios são gigantes na área da qualidade. Então, uma última pergunta aqui para nós encerrarmos a nossa entrevista. Eu queria que você nos dissesse o que essa experiência desses últimos anos trouxe, né, de aprendizado para que nós possamos, em 2027, ou até mesmo antes, caso isso seja necessário, trazer de experiência para as discussões da renovação da outorga do sistema Cantareira. O que esses últimos anos nos trouxe de conhecimento e aprendizado? Bom, são muitos, principalmente aprendizados apanhando no dia a dia aí, e o consórcio é testemunha disso, né? Acho que primeiro, antes, até só para essa fala final, acho que temos que separar também que dos 6 milhões de habitantes que vivem na bacia, 3,5 milhões aproximadamente se abastecem diretamente de rios com as descargas do Cantareira, né? Com destaque a Campinas, como maior usuário, Jundiaí e tantos outros. E tem mais 2,5 milhões de habitantes que vivem em municípios que não se abastecem diretamente da carga do Cantareira e têm suas fontes como córregos, reservatórios municipais, mas é importante dizer o seguinte, numa bacia integrada como a nossa, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não há como se dizer que alguém não depende do Cantareira nessa bacia, porque o cidadão mora numa bacia ou num município que é abastecido com um manancial próprio, por exemplo, mas trabalha na cidade vizinha, ou o filho estuda numa outra cidade. Então, de maneira geral, direto ou indiretamente, todos dependem muito da gestão eficiente dessa outorga. E veja, a outorga, como eu já até adiantei algumas coisas, trouxe uma série de evoluções, né, como regras mais automatizadas, a questão das metas, a operação do reservatório à medida de acordo com o seu nível, enfim, acho que trouxe uma série de avanços, mas a vida é dinâmica e a realidade é dinâmica, né? Ou seja, nós tivemos, após a publicação da outorga, uma obra importante, que é a reversão do reservatório Jaguari na Bacia do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Isso, de alguma forma, foi trazido de uma forma bastante superficial para a outorga atual. Esse é um tema que vai ter que ser discutido. Tem duas obras, ou uma obra em construção, que é a barragem de Pedreira, no Rio Jaguari, e, em tese, a futura obra da barragem de Amparo, no Rio Camanducaia, que, de certa forma, vai precisar uma gestão integrada, né, com o sistema Cantareira. Há uma questão que ainda na linha só de projetos, que é o tal do sistema adutor, né, que traria água dessas duas novas barragens para outras regiões, e que, se isso se consolidar, também a nova regra do Cantareira vai ter que abarcar tudo isso. E claro, né, acho que há discussões como, por exemplo, somente no Rio Jaguari e no Rio Atibaia, que tem os pontos de controle. Acho que a gente tem hoje está criando uma massa de avaliação para avaliar se as metas de vazão estabelecidas lá garantem as condições mínimas para as bacias PCJ operarem, né, principalmente no Jaguari, que no estiagem é 2 metros cúbicos por segundo, no Atibaia. Então, veja, eu acho que hoje os dados do monitoramento evoluíram, né? Então, tem uma série de novidades, tanto do ponto de vista de intervenções na calha do rio, quanto do ponto de vista do crescimento das cidades e a própria Grande São Paulo, né? Acho que também a gente fala muito do PCJ, mas tem que lembrar que é um sistema compartido, né? A própria Grande São Paulo reduziu a sua demanda e parabéns à Grande São Paulo por isso, e a própria Sabesp e o governo do estado fizeram uma série de ações que hoje permite uma redundância de mananciais que antes não se tinha, né? Ou seja,
muitas vezes uma região que era abastecida com Cantareira não podia ser abastecida com outra região. Então, o conjunto dessas soluções de obras estruturais e também dessas questões não estruturais é que vão criar uma atmosfera para que em 2027 a gente possa construir uma outorga ainda melhor, com mais transparência, mais participação da sociedade de maneira geral e, principalmente, que busque garantir e dar segurança hídrica para as duas regiões. Evidentemente, o Cantareira tem limites, né? Ele é um sistema, basicamente, que foi projetado para abastecer uma região, passou a abastecer duas regiões e, portanto, é preciso que as duas regiões, a Grande São Paulo e o PCJ, como as duas têm feito, busque outras alternativas para somar-se ao Cantareira como um cardápio de soluções daquilo que eu já disse, da gestão da oferta, gestão da demanda, e um último aspecto, que é o tratamento com o Estado de Minas Gerais. Também não podemos esquecer disso. As nascentes do Cantareira estão nas cabeceiras que basicamente estão no sul de Minas. E a gente tem percebido uma queda na afluência por vários aspectos, né? Seja pela questão das chuvas, seja pela ocupação do solo, e essa é uma preocupação que tem que estar na agenda de todos nós, porque não adianta ficar fazendo conta jusante se a conta a montante do reservatório mudar, né? Então, essa eu acho que não podemos esquecer essa PCJ, o sul de Minas e a Grande São Paulo juntos, para que a gente possa manter o equilíbrio do reservatório e, principalmente, dar segurança hídrica para toda essa região, que significa mais de 5%, 6% do PIB brasileiro, né? Então, é uma locomotiva do país, junto com outras regiões, e o fator água pode trazer várias consequências não desejadas, e é para isso que trabalhamos todos os dias, para que a segurança hídrica seja um fator fundamental de atração de investimentos e qualidade de vida nessas todas as regiões que envolvem o PCJ, o Cantareira e a Grande São Paulo. Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final dessa nossa conversa com o engenheiro ambiental Alexandre Vilela, que é coordenador regional de meio ambiente da Fiesp e coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, a CTMH, dos comitês PCJ. Os nossos agradecimentos a todos que nos auxiliaram, e em especial ao Alexandre por estar aqui conosco, por nos ter cedido um pouco de seu tempo e de seu conhecimento na gestão dos recursos hídricos. Alexandre, agora eu deixo para você as suas considerações finais. Obrigado, José César. Eu que agradeço o consórcio, a oportunidade, todos que podem nos ver e compartilhar, e acho que interagir, né? Se é um bate-papo entre nós dois, é importante que outros também possam participar depois. E aí eu queria deixar o site, que é o www.comitespcj.org.br. Tem lá uma seção exclusiva da Câmara Técnica, de todas as câmaras, mas da Câmara Técnica de Monitoramento. Tem lá todas as nossas decisões, a nossa agenda de reunião, que agora, nesse período, é via videoconferência e, portanto, permite muito mais gente participar, principalmente as universidades, né, e pessoas que às vezes estão um pouco mais distantes, e portanto, lá nesse site tem, inclusive, o acesso à rede de qualidade, de quantidade, todas essas informações. Então, nessa fala final, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, ou seja, é um momento difícil que nós estamos vivendo, mas no pós-pandemia, a questão da água vai ter, como sempre teve, um papel primordial para alavancar o desenvolvimento. Água e emprego têm uma relação muito direta e, portanto, nós, na Câmara Técnica, temos trabalhado todos os dias para que a gente possa fazer com que o fator água seja, de fato, um fator que garanta a saúde das pessoas, garanta a geração de emprego e, principalmente, a melhoria da qualidade de vida. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade e deixo à disposição todos os nossos canais de comunicação lá no site do comitê, para que a gente possa interagir, tirar dúvidas e ouvir também contribuições e demandas da sociedade. Muito obrigado, José César, e estou sempre à disposição do consórcio. Um grande abraço. Muito obrigado, Alexandre, e até a próxima, se Deus quiser.